Vambora então, família, dia 28, mais uma questãozinha aí, tá acabando o desafio. Hoje a gente vai resolver uma questão hard, uma questão muito clássica e hard. Então já se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificações para você não ficar por fora de nenhum vídeo aqui do How to Get an Offer. Aqui embaixo na descrição tem a nossa comunidade do Discord, que tá acontecendo várias coisas legais lá. E a gente tá resolvendo questões como essa lá junto com os alunos, então entra lá, é de graça para você estudar com a gente, beleza? Pega os seus amuletos da sorte, porque a questão de hoje ela é pancada. Tô com o patinho aqui, o Juliette já tá em mãos, água, muito bem hidratado sempre e vambora então resolver uma questão hard. Boa. Questão clássica aí. Clássica. Um resolvedor de Sudoku. Pra quem não sabe o que é Sudoku, é um jogo que tem uma matrizinha assim e tem uma determinada lógica para você preencher os números aqui. E basicamente o problema aqui. Então vamos lá. Chegamos numa entrevista, resolveu um problema. O cara falou: beleza, faz um Sudoku Solver aí. Primeiro você deveria esclarecer o que é um Sudoku, se você não sabe o que é um Sudoku. Então, a ordem para você preencher esses quadradinhos aqui, né, da matriz, precisa seguir essas três regras aqui. Ele só pode aparecer uma vez na linha, o mesmo valor. Ele só pode aparecer uma vez na coluna e na diagonal. Não, e no box, né? Você tá vendo que ele tem uns boxes aqui de 3x3, né? Então aqui tem que ter números do 1 ao 9, vão ter todos os números do 1 ao 9, porque tem 9 quadradinhos aqui, não pode repetir número, eu não posso escrever outro 3 aqui, por exemplo, beleza? Beleza, entendemos o que é um Sudoku. O que a gente precisa dar de saída aqui? Aqui ele dá os exemplos, né? Ele coloca esse output aqui, mas a gente não tem nenhum output aqui na função, né? Então imagina que você está lá na entrevista, o cara te escreveu isso daqui e ele te deu essa assinatura de função aqui. E aí? Beleza, função void, mas tem um output ali. Como é que funciona isso? É uma ótima oportunidade para você já falar que você conhece como é que funcionam os ponteiros, né? Então se a gente preencher esse cara aqui, repara que ele vem como um ponteiro para cá. Então a função que chamou e passou esse vetor aqui para a gente, ela vai conseguir acessar esse vetor com as modificações que a gente fizer aqui dentro da nossa função. Se fosse assim, a gente estaria recebendo uma cópia, né? Então as mudanças que a gente fizer aqui dentro desse cara nessa função não vão refletir na função que chamou esse solve sudoku aqui. Então passou um ponteiro aqui, a gente consegue fazer alterações no board e basicamente é o que a gente tem que fazer, oferecer uma das saídas. Inclusive eu não sei se dá para ter mais de uma solução para um tabuleiro de Sudoku, mas acredito que não. Beleza, o que mais que dá pra gente perguntar pro nosso entrevistador aqui? Sobre as entradas aqui, né? As entradas aqui elas estão como string, né? Dá pra ver aqui pelas duas aspas. Aliás, estão como char, né? Elas estão como char, na verdade. É o vetor de vetores de char aqui. O que mais que a gente pode perguntar para o nosso entrevistador? Eu acho que o tabuleiro de Sudoku é sempre 9x9, mas talvez compense. Provavelmente com o exemplo que o entrevistador vai te dar aqui, vai dar para enxergar isso, né? E a célula vazia tem que ser representada de algum jeito aqui, né? E aqui ela é representada pelo ponto. E aqui ele está falando que é garantido que o input board tenha só uma solução. Então ele vai ter uma solução. Não sei se eu perguntaria isso para o entrevistador não. Será que a gente deveria tratar na nossa função quando o board não tem solução? Acho que ele não faria isso. Provavelmente o entrevistador, quando ele pergunta uma questão dessa aqui na entrevista, ele está interessado, na verdade, em ver se você sabe backing tracking e não que você valide isso daqui. Mas como é o problema do lead code aqui, a gente vai mandar, né? Nosso código vai ser validado, ele garante isso daqui pra gente. E beleza, show de bola. Então entendemos o problema. Como que a gente vai abordar um problema desse? Para quem conhece um pouco sobre backing tracking, sabe que esse é o típico problema de backing tracking. A gente precisa testar as possibilidades aqui. A gente precisa, de alguma maneira, preencher essa matriz. Isso é intrínseco do problema e geralmente é um exemplo muito clássico. Um solvedor aqui, um programa que calcule soluções de Sudoku. Geralmente é um problema muito clássico que a gente aprende quando a gente está estudando backing tracking. Então, como é que funciona backing tracking? A gente tem uma matrizinha aqui. A matriz não está completa aqui porque ela tem... Acho que ela não tem... ela é uma coluna menor aqui, né? A gente teria que ter
Opa, esse aqui ficou torto. 1, 2, 3. Mas isso aqui vai estar bom, a gente vai conseguir rabiscar bastante aqui. Então tá faltando uma célula aqui, né? Para completar os 3x3 ali. Mas basicamente o que a gente vai fazer? Ele vai dar pra gente uma matriz que tem números já ali dentro. Então a gente tem ali no exemplo 5, 3, 6, 9, 8. E como é que funciona backing tracking? Basicamente é uma função recursiva que a gente vai ter que escolher um número para a célula e depois que a gente escolher o número para a célula, a gente vai para a próxima célula. Em algum momento, isso vai dar cagada. Por exemplo, vamos aqui fingir que a gente vai começar a preencher nossa matriz aqui e a gente vem para cá e a gente vem para cá. Que esse é o primeiro espacinho da matriz que está vazio, né? A gente tem vários números para colocar aqui. Se a gente verificar se esse quadrado aqui, ó, um número válido para aquele quadrado. Como que a gente vai verificar um número válido? Então, se a gente botar 1 aqui, a gente vai andar para cá. Então, a gente vai, na verdade, não só para a direita, né? A gente precisa ver em toda a nossa linha se o 1 aparece, em toda a nossa coluna se o 1 aparece, e em todo esse quadrado 3x3 aqui, né? Então, em todo esse quadrado aqui, o 1 tem que aparecer uma vez só. Então, quando a gente colocar o 1 aqui, provavelmente vai vir para cá, né? Porque a gente está percorrendo a matriz linha a linha. Só que, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vamos preencher aqui todo esse quadrante aqui. Imagine que na hora que você acabou de preencher esse quadrante aqui, provavelmente você vai querer passar para o próximo aqui. E o próximo quadrante, provavelmente, tem alguma coisa. Não que ele tenha, mas ele pode chegar, por exemplo. Então aqui a gente pode ter 2, 4, 6. Aqui a gente vai colocar 5, 7 e 6. Não, 6 não pode estar aqui de novo. 5, 7 e 1. 1 pode estar aqui. E aqui nesse cara aqui, a gente vai colocar os números que estão faltando. Então a gente tem 1, 2, 3, mas não pode ser o 3, o 4 já está aqui. O 5 a gente vai colocar aqui. E não temos o 8 aqui, né? 8. O 9 a gente não tem também. E tá faltando só o 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Então imagina que a gente possa chegar numa situação que nem essa e tentar preencher esse cara aqui. Na hora que a gente tentar preencher esse cara aqui, o único número que a gente pode colocar aqui, por conta da regra do quadrante, desse quadrado aqui, é o 3. Porém, a gente já escolheu o 3 para botar aqui. Então, de alguma maneira, a gente precisa associar essas decisões de colocar o 3 aqui e depois colocar o 3 aqui. Porque no momento que a gente coloca esse 3 aqui, essa decisão não pode mais ser tomada. Beleza? E é justamente isso que a backing tracking faz. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos apagar tudo. No momento que a gente botar um número qualquer aqui, 1, a gente vai chamar... Nossa, ele saiu do berecoteco. A gente vai chamar uma função recursiva para cá e vai tentar preencher a segunda posição aqui. E essa função é responsável por preencher essa segunda posição. Então, deixa eu criar outra matriz aqui. E o estado da matriz aqui vai ser 1, 2. Que a gente vai preencher só essa segunda posição aqui, beleza? A gente vai fazer isso várias vezes para o mesmo cara, só que chamando para números diferentes. Então, essa função aqui ainda vai disparar uma chamada recursiva para essa função aqui de baixo. Essa função aqui de baixo vai preencher a mesma célula, só que com outro número, 3. E a gente vai fazendo isso até acabar. Por que a gente está fazendo isso? Imagine que a gente tenha esse cara aqui. Essa aqui foi a matriz que a gente recebeu. 5, 6, 7. Sei lá, vamos imaginar que esse aqui é um quadrante e esse aqui é outro. Vou fazer os desenhos aqui para a gente não se perder, porque a matriz aqui é menor, né? No momento que a gente chegar para preencher
esse cara aqui, a gente veio de chamadas recursivas desde aqui de cima. E se no momento que a gente chegar para preencher esse cara aqui, vindo dessa célula aqui, a gente não conseguir preencher esse cara aqui, a gente vai voltar fazendo um bubble up para as chamadas recursivas em cima. Então a gente consegue trocar o valor. O que a gente está fazendo basicamente é o seguinte. Vamos apagar essa matriz. Imagina que agora a gente recebeu a matriz de entrada nula. E a gente preencheu a primeiro cara aqui. 1. E aí a gente vai disparar 8 chamadas recursivas para preencher o segundo cara, com os números respectivamente de 1 a 9. Então aqui a gente já chamou para o 2, né, ali na esquerda. Vamos chamar para o 3. E aí a gente vai ter a chamada para o 4, o valor 4, né, dentro da matriz, a chamada para o 5 e assim vai. Quando a gente faz a chamada recursiva, esse cara aqui da esquerda vai executar primeiro, né? E aí, se em algum momento a gente chegar na execução aqui com o 2 aqui, imagina que esse cara aqui vai ter mais chamadas, né? Chamada, chamada, chamada. E lá embaixo na recursão, a gente vai estar preenchendo essa célula aqui, ó. E nessa célula, por algum motivo, a recursão achou que o único número positivo que ela consegue colocar lá, o único número válido, é o 2. Só que o 2, a gente vai verificar se a gente pode colocar lá e não pode. Na verdade, a gente vai verificar. Para essa célula aqui, a gente pode colocar 1, pode colocar 2, pode colocar 3, pode colocar 4, pode colocar 5, pode colocar 6, pode colocar 7, pode colocar 8, pode colocar 9. E se não puder colocar nenhum deles, a gente vai cancelar a chamada do 2 aqui e vai retornar um falso. Isso significa que para essa chamada aqui, na hora que ele estiver tentando preencher essa célula aqui, ele vai tentar para 2 de novo, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9. Então ele vai tentar para todas as possibilidades, beleza? É um pouco confuso a primeira vez que a gente vê backing tracking, mas espero que mostrando o código fique mais claro. Show? Vamos para o código então. É um problema bem clássico de backing tracking, então particularmente se caísse numa entrevista minha, eu nem iria para outra abordagem. Nem sei se existe outra abordagem para fazer isso, uma programação dinâmica ou algo do tipo. Acho que não, na verdade. Vamos pro código então, vamos ver como é que fica o código desse cara. Deixa eu botar o pato um pouco mais para cá. Vou pegar o teclado aqui. Beleza. Eu vou fazer então uma função recursiva. E como a gente viu lá, ela vai retornar um booleano, né? Para cima nos bubble up, sempre para a gente validar se a gente conseguiu preencher aquele valor ou não. Vou chamar de couldSolve aqui. E aí, provavelmente a gente vai receber esse cara aqui, certo? A gente vai tentar preencher uma posição YJ. Vamos passar aqui int I e J. Quando a gente tentar preencher a posição, a gente só pode preencher a posição se ela for vazia. Porque não compensa você tentar trocar esse cara aqui, né? Esse cara já vem no input aqui para você. Então a gente só pode tentar preencher aquele cara se a posição for vazia. Então vamos checar isso daqui aqui. I e J. Isso daqui é um vetor de char, né? Então a gente pode fazer igual, ponto. É o vazio aqui, né? É o vazio. Show. Se esse cara aqui for vazio, a gente precisa tentar preencher ele. Como que a gente vai tentar preencher ele? Bom, a ideia seria fazer um for aqui, valendo o for aqui de 1 até 9. Para cada caractere que a gente selecionar aqui, a gente tenta chamar esse cara aqui, só que para a próxima casa disponível, ou seja, para a próxima casinha da direita, né? A gente pode percorrer a matriz da esquerda para a direita, mesmo em linha, assim, eu acho que não vai dar problema aqui não. Então a gente passaria alguma coisa mais ou menos do tipo board e aí a gente colocaria um J mais 1 aqui, beleza? Aí em algum momento a gente precisa lidar também com o fato de estourar, né? Esse cara aqui. Mas show. Essa é a ideia aqui do algoritmo, então. A gente vai fazer chamadas recursivas dentro desse for aqui. E cada chamada recursiva dessa vai ter um valor ali que a gente escolheu e vai retornar um ok, um true ou false, né? Para a gente usar aquele valor ou não usar aquele valor. Beleza. Como que a gente pode fazer isso, então?
A gente pode fazer um for de char, fazer um char i. A gente já recebe aqui, né, i, né? Vamos colocar row and call. Vamos começar esse char aqui como 1. A gente consegue fazer i menor do que 9. E a gente consegue fazer um i mais mais aqui. Então, nesse for aqui, a gente está iterando com char, né? Olha que legal. E a gente consegue usar o i aqui como valor. Para cada vez que a gente pegar um caractere diferente aqui, a gente vai tentar ver se a gente consegue colocar ele na posição IJ row column aqui que a gente recebeu de parâmetro. Como é que a gente faz isso? Eu não faço ideia. Então, eu vou escrever assim, ó. Is valid, não sei, is valid placed, is valid position, is valid placement. Acho que faz mais sentido. Se a gente pode colocar nesse board aqui, então provavelmente a gente vai ter que passar o board aqui, na posição row column o i, a gente vai colocar e vai tentar. Na verdade, se a gente pode colocar esse cara aqui no i, a gente provavelmente deveria colocar e chamar a próxima função. Beleza, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai basicamente... Acho que na verdade a gente deveria colocar ele aqui, né? Ou não, vamos tentar aqui, aqui faz mais sentido. Board de row column recebe i. Então, se eu posso fazer aquilo, se eu posso colocar aquele número ali naquela coluna linha, a gente precisa fazer essa função verificar essas 3 regras aqui, né? Mas se dá para colocar aquele cara ali, eu vou botar. E aí, em algum momento aqui, a gente vai ter que chamar a função para o próximo caractere. Para o próximo caractere não, para a próxima posição válida na nossa função, beleza? Então, vou fazer o seguinte. Vamos deixar aqui do jeito que tá, por enquanto. Vou comentar isso daqui, porque eu acho que a chamada da função não é aqui. Não, na verdade, é que sim. Isso aqui eu tô fazendo um if pensando em outro. Esse if aqui vai verificar se a gente pode colocar aquele cara lá. Se a gente pode colocar, a gente vai colocar. E aí, a nossa função vai retornar positivo ou negativo, né? Vai retornar um true ou false aqui pra gente. Então a gente pode fazer alguma coisa do tipo: se você consegue preencher agora o board na próxima coluna com esse cara aqui que a gente selecionou, beleza, retorna true. Se você não conseguiu preencher, eu vou precisar alterar esse cara aqui para ser vazio de novo. Por quê? Imagina que a gente está no for aqui, e aí a gente está rodando e a gente parou no 3. No 3 a gente entrou aqui, beleza, a gente consegue colocar 3 nesse lugar. Bota o 3, vê se com 3 naquela coluna e linha a gente consegue ir para frente, resolver todo o resto da matriz. Se a gente conseguir ir para frente, isso daqui a gente vai sempre descer na chamada recursiva, né? Como se fosse uma DFS mesmo. E retorna true. Vem retornando true para cima para a gente passar nesse mesmo if aqui e dar tudo bem. Se não, se a gente não entrou aqui, a gente... Se não, na verdade, né? Porque a gente entrou aqui e a gente vai descendo. Se em algum momento der errado, a gente vai sair daqui, vai passar aqui. Exatamente. Não precisa ser um else aqui. E é justamente por conta da primeira chamada aqui. Porque pensa isso daqui na primeira chamada. A gente vai descer na recursão aqui até o final. E a gente vai vir subindo aqui com esse return true. Se em algum momento der errado, na primeira recursão, a gente precisa selecionar outro cara. Então a gente coloca ele como vazio, roda o for de novo e pega outro cara. Beleza. Acho que tá fazendo sentido isso daqui. Show de boleta murcha. Então, se a gente consegue colocar, bota, chama o cara com J mais 1, true, beleza. Show de bola. E se esse cara aqui não for vazio, o que a gente faz? Bom, a gente precisa provavelmente fazer isso daqui, né? O cara não é vazio, não tem nada o que fazer. Já tem um elemento ali, né? Não precisa tentar processar qual que é o elemento que entraria aí. Onde que a gente vai colocar aqui um return false?
Se para aquele cara, se para aquela IJ, a gente fez o for todo, tentou todos os números e nenhum deles deu certo, a gente pode retornar falso aqui. Se algum deles deu certo, a gente vai retornando true fazendo bubble up para cima. Senão a gente retorna falso. E aí a gente não vai entrar nesse if aqui, nas chamadas de cima, né? Vai colocar vazio e vai continuar tentando os outros números. Parece que faz sentido também. Caso a gente chegue aqui, né? Numa função, a gente pode retornar true, não? Para a primeira chamada, para o primeiro cara aqui que é vazio. Provavelmente a gente vai começar isso de 0, 0, na verdade, né? Então a gente começou daqui, para o primeiro cara aqui. Esse primeiro cara vai cair aqui, vai chamar para o 3. O segundo cara vai cair aqui, vai chamar para esse vazio. Esse vazio vai tentar colocar todos os números lá. Algum deles vai dar certo. Quando algum deles der certo, a gente vai entrar aqui e a gente vai retornar true. Então nessa célula aqui a gente retorna true para cima. Quem chamou foi a célula do 3 aqui. A gente chamou ele aqui. Então ele vai vir para cá e vai retornar true. Quem chamou a célula do 3 foi a célula do 5, vai vir para cá e vai retornar true. Beleza, eu acho que faz sentido isso daqui. O que mais está faltando aqui na nossa recursão? Caso de borda, né? A gente não está validando aqui se a gente está numa posição válida aqui, né? Como a gente está percorrendo de linha a linha, a gente pode fazer um if assim. Se esse cara aqui for 9, a gente pode retornar true. Não, se o row for 9 ou se o column for 9. Se a gente está percorrendo da esquerda para a direita, se o column for 9, a gente precisa passar para a próxima linha. Então a gente pode colocar aqui um return resolve do mesmo board, row plus 1 e 0, né? Se a gente passou disso daqui, a gente precisa parar quando a linha for 9, né? Porque quando a linha for 9, a gente acabou de vir com coluna até igual a 8 aqui, né? A matriz vai de 0 a 8. A gente chamou para o próximo. Vamos cair nesse if aqui, que vai chamar para o row mais 1. E o row aqui é 8, né? E aí ele vai ser 9. Então, nesse caso aqui, a gente pode retornar true. A gente preencheu o cara ali. True? Acho que sim, acho que faz sentido. Beleza, vamos testar, depois a gente testa isso daqui. O que tá faltando aqui? Tá faltando esse cara aqui, né? Is valid placement. E ele vai retornar um booleano, né? Ele tá dentro de um if ali. A gente vai receber provavelmente tudo isso daqui. E a gente precisa verificar agora, beleza. Aquele número, então a gente precisa pegar mais coisa aqui, né? Linha, coluna e i. Vou colocar aqui um char i, sei lá, qualquer coisa assim. Como é que a gente vai verificar se eu posso colocar o cara? Então, primeiro a gente precisa verificar na linha. Então, a gente pode fazer um int i igual a 0. I menor do que 9. I mais. E aí, o que a gente precisa verificar aqui dentro? Então, se a gente travar uma linha e iterar pelas colunas, a gente verifica na linha. Se naquela linha já tem um cara. A gente não colocou ele ainda, né? Então, não tem problema de verificar a posição também. Então, a gente pode colocar if o board na linha row, com a coluna variando de 0 até 9 e de 0 a 8, né? Ele vai de 0 a 8 aqui. For igual a igual, o meu key a gente pode retornar falso aqui. A gente não pode colocar esse cara dentro dessa linha aqui. A gente tem que fazer a mesma coisa para a coluna, né? Então, se aí a gente vai travar a coluna aqui e botar i aqui. Então, agora a gente travou uma coluna e estamos variando nas linhas, né? A gente está conferindo a coluna, a gente está indo de cima para baixo. No for de cima, a gente está indo aqui a gente travou uma linha qualquer na nossa matriz e a gente está indo da esquerda para a direita, né? Então, a gente trava uma linha, sei lá, essa linha do 8 aqui. E a gente confere todos esses caras, vê se a gente pode colocar aquele cara lá. E no for de baixo a gente travou coluna, né? Então, sei lá, essa coluna do 5 aqui. A gente trava ela e vem aqui variando as linhas pra gente verificar a coluna. E tá faltando o último cara aqui, porque tem que verificar se o valor já existe no 3x3, né? Como que a gente vai conseguir fazer isso? Se a gente percorrer, se fosse a primeira matriz aqui, ó, só esses quadradinhos 3x3, a gente poderia fazer algo mais ou menos assim, né? Vou colocar aqui que isso sempre dá certo. E aí aqui eu vou selecionar os próximos dígitos, trocar para J. Só que aqui até 3, né? E aqui até 3.
Então, se eu quisesse verificar esse quadrado aqui, ó, a gente está verificando nesse primeiro quadrante aqui, né? Variando i e j de 0 a 2. Só que eu vou precisar colocar isso no quadrante que, na verdade, pertence à linha coluna aqui que eu estou tentando preencher. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Puta, agora é uma ótima questão, hein? A gente, então, vai receber uma linha coluna. Vamos colocar a linha coluna daqui. Então, aqui seria 8, né? E aqui seria 7. Aqui seria 0, 1. Então, a nossa linha row igual a 1. A nossa coluna igual a 7. O nosso i e j está indo de 0, ele tem esses valores, né? 0, 1, 2. Como que a gente vai verificar o valor aqui? Vamos começar pela coluna, né? Porque a coluna aqui é maior, né? Como que a gente pode verificar? Então, a gente tem que passar nesses caras aqui, né? Que seria, a princípio, o 0, 6, né? Linha 0, coluna 6. Como que a gente pode pegar esse 6 aqui? A gente vai estar variando, né? Entre 6, 7 e 8. Então, os valores da coluna aqui para J, eles precisam virar 6, 7 e 8. E os valores da linha aqui, eles vão ter que virar 0, 1, 2. Que a gente vai ter que verificar aqui também, né? Beleza. Show. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem que ter um múltiplo de 3 ali, né? Por conta do quadrante. Então, se eu fizer a coluna aqui dividido por 3, a gente vai saber em qual quadrante que a gente está, certo? Que são 3 quadrantes. Nesse caso aqui vai dar 2. E vai sobrar 1, certo? E aí, eu tenho que dividir esse cara aqui por 3. Aí dá pra... Acho que a gente vai ter que somar o J aqui, né? Cadê o J? O J é 0, 1 e 2. E na primeira ele tem que dar 6, né? Então aqui provavelmente tem um vezes 3 mais J. Não? 7 dividido por 3 vai dar 2. O 2 a gente faz vezes 3 e soma o J. Então aqui vai dar 6, 7 e 8, porque o nosso J está variando aqui de 6, 7 e 8. Acho que eu cheguei na conta, hein? Acho que é isso. Então a gente divide por 3, descobre o quadrante. Divide por 3. Ih, apaguei aqui, esqueci já a conta. Divide por 3, descobre o quadrante, multiplica por 3. Isso. Que estranho, né? Por que a gente precisa dividir por 3 e multiplicar por 3? Para descobrir o primeiro do quadrante, né? Esse cara aqui tem que cair aqui. É isso. E esse cara aqui é um 7, né? E aí se a gente dividir 6 por 3, 7 por 3 ou 8 por 3, isso vai dar 2 em todas as divisões, porque é divisões de inteiro. Beleza. Parece que faz sentido mesmo. Vamos colocar a conta aqui, então. A gente tem que fazer coluna dividido por 3 vezes 3 mais i. Não, aqui é coluna, né? Mais j. É isso? Então, coluna dividido por 3, 7. Não, vezes 2. Vezes 2, vezes 2. Tem um negócio errado aqui. Não, 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 não. Vezes 3 mesmo, né? Coluna dividido por 3 vai dar 2. Vezes 3 vai dar 6. Mais j para variar de 0. Com o j varia de 0, 1, 2. A gente vai variar aqui 6, 7 e 8. E a gente vai estar nesses caras aqui. E aí, para a linha, a mesma coisa, né? Então, a gente vai ter row. Vamos tentar fazer a conta, em vez de colocar a equaçãozinha aqui. A row aqui é 1, né? A nossa linha é 1. A gente vai dividir 1 por 3, que vai dar 0. 0 vezes 3, que também vai dar 0. Mais i. O i vai variar de 0, 1 e 2. Então a gente estaria pegando esses caras aqui, né? Show! Então é isso. Achei a conta aqui. Deixa
Deixa eu ficar com ele aqui do lado pra gente botar no código isso aqui. Como que a gente verifica... e não se assusta, tá? Tipo, faz essas continhas na mão, principalmente depois que eu colocar o código aqui. Mas eu já fiz isso algumas vezes, tá? Não foi de primeira assim que eu cheguei nessa verificação de quadrante aqui da matriz. Já vi alguns problemas que tem esse problema. E isso serve para todos os problemas, né? Depois que você faz a primeira vez, você consegue enxergar o padrão. Então, show. A gente vai ter que acessar, então, o board na posição linha dividido por 3. Então, é row dividido por 3 vezes 3 mais J. Não, I. Essa é a nossa linha, né? Vou colocar uns parênteses aqui. Essa é a ordem das multiplicações aqui que eu quero fazer. E aí, esse cara aqui para J e de coluna. E aí a gente vai fazer um if, né? Se esse cara aqui já existe, né? O meu char aqui que eu coloquei como key, a gente retorna falso de novo. Show. Beleza. E aí se a gente passou pela linha, pela coluna e pelo quadrante aqui, a gente pode retornar tudo aqui. Ó. Show. O que mais que tá faltando aqui? Essa questão é longa, hein? Então a gente fez os casos de parada aqui. Vamos testar. Vamos testar aqui. Não vou testar isso daqui na mão, pelo amor de Deus, né? Essas chamadas recursivas aqui. Coisa de maluco. O que eu escrevi? Bold aqui. Não, é só boo. Compile error. Escrevi IJ em um lugar. Aqui é row column. A gente está trabalhando com row e column. Row. Aqui eu escrevi column. Que call. Show. J não foi identificado aqui também. Call mais um. Aqui, row mais um. Não, aqui não é row mais um, né? Só row. A gente tá resolvendo da esquerda pra direita, né? Nessa sequência, assim. De novo, cara, onde é que tem J que eu não tô escrevendo? Na linha 22. Oh, desculpa, cara. Desculpa. Row. Column. Que é I mesmo, né? É, porque eu ia o char aqui. Beleza. Wrong answer. Ó, a gente não colocou o cara ali no output. Por que a gente não colocou o cara ali no output? O que aconteceu aqui pra gente não colocar o cara ali no output? Beleza. Então vamos olhar o código de cima aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. A gente não preencheu isso daqui, né? Como é que a gente não está retornando nada? Então a gente pode chamar essa função, passar o board, e aí a primeira linha, primeira coluna, ele se vira lá, né? Se for preenchido já, ele vai se virar e vai conseguir colocar, passar para a próxima, né? Wrong answer de novo. Não preencheu ainda. Vamos ver só se ele está passando aqui. Ele deu um cout ali. O que ele reclamou agora? Ah, ou mania de chamar de IJ, né? Vamos ver o que a gente está fazendo de errado aqui agora. Ó, tá passando. 01, 02, 03, 04, 05. Vamos ver onde ele chega. 06, 06. Ele chama duas vezes aqui pro 06. Por que ele faz isso, hein? Tem algum lugar que a gente não tá adicionando aqui. Provavelmente uma chamada recursiva aqui. Aqui, ó. Ele tá chamando pro mesmo cara, né? E aqui a gente deveria chamar para mais um. Assim como a gente fez aqui. Beleza. 0706. Ele chamou para 06 de novo. Então, em algum lugar aqui a gente tá chamando... Tá voltando para trás. Por que ele tá voltando para trás? Chamou 06 de novo.
Não é essa função aqui, porque a gente não está dando print, né? Só a gente está chamando para a posição 00. Vamos verificar se a coluna é válida, né? Porque ela vai começar do 0 e vai parar no 9. Se ela for 9, a gente vai chamar de row mais 1. Tá, beleza. Show. Se não, a gente verifica esse cara aqui. Se chegou no 9, deu true. Beleza, faz sentido. Verifica se é vazio. E indo de 1 indo até 9. Se a gente pode botar, bota. Tenta chamar daí pra frente. Row column, né? Tá, row column. Beleza. Se a gente conseguiu, retorna true. Tá. Board row column. Que a gente botou um return false. Será que esse return false tá cagando aqui nosso código? Não sei. E aí tem uma outra chamada aqui, could solve, que a gente também chama para call mais 1. Beleza. Não tô conseguindo enxergar o que tá acontecendo. Nessa hora que te dá um desespero na entrevista. 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 06, 07, 07, 08, 06, 07. Vamos botar isso daqui aqui então, pra gente ver. Vamos debugar. Agora não tem muito jeito não. Vamos ver o que ele parece nesse print aqui. O 01, 02 e 03 a gente nem preencheu, né? O 01 e o 02 aqui, né? O 00, 01 e o 02. O 02 a gente entrou e a gente vai chamar para preencher com 0 e 3. A gente chamou o 03, 03 chama para 04, 0, 0, 01, 02, 03, 04, 04 chama para 05 e assim vai. Fudeu, velho, fudeu. Vamos ter que debugar isso aqui agora. Vou parar aqui rapidinho. Vou tentar achar o erro do código aqui, que esse aqui me pegou, hein? Tava preparado pra isso não. Ah, achei aqui o que aconteceu. Vamos dar uma olhada no código aqui, vamos consertar ele. Primeira coisa que a gente não percebeu, então, é que esse cara aqui tem que testar um 9 também. Então aqui é menor ou igual. A segunda coisa que a gente não percebeu, que eu percebi depois fazendo um monte de print ali, é que se a gente não tem um espaço vazio, a gente precisa calcular esse cara para a próxima coluna. Só que esse cara vai retornar alguma coisa. E a gente não tá pegando esse retorno aqui, né? Na verdade, a gente deveria retornar o que esse cara retornar. Senão a gente vai chegar aqui no true. E vai retornar o true aqui embaixo. Vamos ver se agora vai. Pois esse negócio de recursão é realmente... Pô, tem uns trickings assim de... Principalmente as funções assim que retornam alguma coisa que você pode chamar a função sem retornar, né? Não precisa necessariamente pegar o valor dela aqui. Mas show, agora deu accepted. Acho que a gente pode mandar aqui. Vamos ver. Vamos tirar o print aqui, né? Cadê o print? Cadê o print? Tem um cout aqui, não tem? Cout. Aqui, tem um aqui. E é só esse. Vamos ver se está rodando ainda. E vamos mandar bala e fazer a análise disso daqui. Bom, a análise disso daqui é uma análise bem clássica de backing tracking. Não vou deduzir ela aqui. Vou dar só um... Aí, mano, deu certo, passamos, show de bola, rodou para todos os casos. Então, aqui a gente vai estar usando OD1 em memória. Ah, mas Sanchão, por que OD1 em memória? Tem a matriz ali. Percebe que aquela matriz já vem, né? Ela já foi alocada em outra função, né? A gente está recebendo só um ponteiro para ela aqui. E também ela sempre vai ter o mesmo tamanho, né? Então, de memória aqui a gente não está usando nada. Usando de 1. E time. Time é uma análise um pouco mais complicada aqui. Repara que para toda célula vazia, a gente vai precisar tomar a decisão do 1 ao 9. A gente vai testar todas as possibilidades do 1 ao 9. Então, se você lembrar lá do seu ensino médio, do seu ensino fundamental, onde você estuda, Maria tem 3 vestidos e 2 calças, quantas combinações diferentes elas podem fazer? Ou se você jogar no Gix4Gix lá, backing tracking, provavelmente você vai achar como é que deduz essa complexidade. Mas, resumindo, quando a gente tem que fazer todas as escolhas para testar se elas são possíveis ou não,
a gente vai ter uma complexidade muito parecida com sempre número de escolhas elevado a quantas vezes você precisa fazer. Ó, quantas vezes? Então, número de escolhas elevado a quantas vezes você precisa fazer. Aqui, o número de escolhas que a gente tem é 9. Para cada célula aqui, a gente pode tomar 9 escolhas diferentes. E a quantidade de vezes que a gente vai ter que tomar essas 9 escolhas é um N aqui. E esse N igual a número de células vazias. Então, vou colocar, sei lá, cells with, alguma coisa assim. Então, número de células vazias, beleza? E a gente tem essa complexidade. É realmente uma complexidade muito alta, mas backing track a gente testa tudo e tem esse negócio de voltar, né, na recursão aqui, que a gente dá os returns aqui, chama a função aqui no if. Mas backing tracking geralmente tem uma complexidade bem alta, beleza? Então show, terminamos mais um dia 28. Se inscreve no canal aqui para você não perder. Estão faltando só mais 2 dias. Clica no link aqui embaixo do GitHub para você ver as soluções lá. E vem comigo o próximo dia. Então falou, galera!